Graça e paz, igreja, amém? Vamos, nesse momento, darmos início a mais um culto nesse dia de louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor, porque estamos aqui na sua santa casa para adoração e louvor do seu nome. Nós vamos estar agora orando ao nosso Deus, buscando a orientação dele para esse culto que nós estamos aqui lhe prestando, né? Vamos estar orando. Senhor amado, glorioso Pai, te somos agradecidos, porque estamos aqui na tua casa nessa noite para louvar o teu nome. Pai amado, eu te peço que tu possa estar nos ajudando, Senhor, e muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, dia de paz, dia de saúde, Senhor, dia de proteção. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida, meu Deus. Abençoe, eu te peço a vida de cada irmão que aqui está nessa noite, cada família aqui representada, Senhor. Peço também que tu possa estar com os nossos irmãos que não virão. Tu sabes, tu conheces cada um, tu possas estar guardando, protegendo-os também, trazendo-os também à tua casa, Senhor, assim quando eles puderem vir, meu Deus. Tu possas estar com cada um, meu Deus, dos teus servos. Tu sabes, tu conheces cada um, meu Deus. Tu possas estar cuidando também. Nos dá uma noite de paz na tua presença, nos usa, Senhor, cada vez mais e mais para o teu louvor, para a tua honra, Senhor, para a tua glória. Abençoa também o teu servo pastor, que será nos trazendo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos estar, nesse momento, cantando o hino de número 152. Pastor Divino. Pastor Divino, o nosso Senhor.
também cantar o hino de número 139. Vamos cantar a primeira e a última estrofe desse hino, que fala sobre o dia do Senhor. Fala que a semana já passou, mas o Senhor nos guiou, né? Por isso nós estamos aqui guardados e protegidos por Ele. E nós vamos estar cantando esse hino, agradecidos a Deus, né? Por essa proteção que o Senhor tem nos dado e porque estamos reunidos nesse dia, que é o dia do Senhor. A primeira e a última estrofe, vamos cantar. A Deus por esses hinos maravilhosos. Eu convido os irmãos que se coloquem em pé, aqueles que puderem. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 23. Nós vamos estar fazendo a leitura toda desse salmo juntos, um salmo que é muito conhecido nosso, né? Mas o que nos traz uma mensagem maravilhosa. Hoje, que é comemorado no meio batista, segundo domingo de junho, o dia do pastor, né? E nós vamos estar lendo esse salmo, no qual nos diz que o nosso Deus é o nosso pastor, o nosso Senhor. Ele é o único pastor, o nosso pastor verdadeiro, fiel, justo. E Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Nós vamos estar lendo esse salmo agora. Depois vamos falar um pouquinho sobre ele. E vamos todos juntos, em uma só voz, lermos o Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Glória a Deus por sua palavra que foi lida. Eu peço a irmã Kátia que esteja orando ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor a leitura da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos rendemos em oração e agradecimento ao Senhor nesta noite, neste momento, onde podemos estar juntos, prestamos um culto que só a Ti é devido, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua serva aí à frente, continue abençoando esta vida, que ela possa sempre ter alegria e disposição para estar fazendo o Teu trabalho, a Tua obra, como cada um de nós possamos sentir também o mesmo, Senhor. Amém, meu Deus. Muito obrigado, Deus, onde hoje está comemorando também o dia do pastor. Que o Senhor possa estar abençoando os teus servos, Senhor, dando sabedoria dos altos para estar cuidando destes rebanhos. Te pedimos principalmente pelo nosso pastor da nossa igreja, que tu possa estar abençoando ele ricamente, como até aqui o Senhor tem feito, Senhor. Amém. Continue abençoando, dando saúde a teu servo, dando disposição, dando sempre alegria de estar fazendo o teu trabalho, como até hoje ele tem feito. Amém. Continue abençoando juntamente com ele toda a sua família, Amém. Senhor.
E abençoa também a família dessa igreja, família onde nós fazemos parte, família cristã do Reino de Deus. Continua abençoando cada irmão, cada vida que se faz presente aqui também nesta noite. E aqueles também que estão nos seus lares, tu possa estar, meu Deus, agindo conforme a tua misericórdia e a tua vontade, Pai. Amém. Continue com toda a programação desta noite, que tudo que seja feito aqui seja unicamente para o engrandecimento do teu santo e poderoso nome. Ó Deus, eu já te peço mais uma vez pelo pastor, que irá nos trazer também a tua mensagem ainda nesta noite. Que ela possa falar profundamente em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, pois verdadeiramente ela é eficaz, ela é verdadeira, Senhor. E vai fazer muito mais aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas através da mesma. Basta que nós prestamos atenção na tua palavra e também cumprindo a mesma para a honra e glória do teu nome. Continue conosco, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e nos ajude a crescer em espírito e em verdade. Amém. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente, que eu te oro e te agradeço. Amém. Podeis assentar, amados. Esse salmo é um salmo tão conhecido nosso, né? Um salmo tão maravilhoso, no qual nos mostra a figura do pastor cuidando das suas ovelhas. Como hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor, nós sabemos que essa figura representa bem, né? O cuidado que o nosso pastor tem pelas suas ovelhas. Somos ovelhas, né? E precisamos de alguém que nos guie em todo o tempo. Humanamente falando, nós temos nosso pastor da nossa igreja, no qual nos ensina, nos doutrina, e nós temos espiritualmente o nosso Senhor, que é o nosso pastor eterno, né? E esse salmo já começa dizendo, o primeiro versículo, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O nosso Deus, ele é um pastor presente. Ele é um pastor que está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, mesmo quando nós não percebemos, mas ele está sempre ali presente, está conosco, ao nosso lado, ao nosso redor, e nós podemos sentir, muitas vezes também sentimos a presença dele, né? Porque há momentos que nós passamos por dificuldades, que às vezes os momentos, as dificuldades impedem a gente até de ver e de sentir, às vezes, né? As aflições da vida, mas a hora que a gente para e a gente começa a refletir e pedir, Senhor, me ajuda, Ele está ali ao nosso lado sempre, mas às vezes a gente esquece na hora da aflição, porque acontece muitos momentos, e quando a gente quer servo do Senhor, a gente cai em si e fala, Senhor, eu sei que Tu estás comigo aqui, né? E a gente sente, então, a presença do Senhor, e nós sentimos a presença do Senhor também em todos os momentos da nossa vida, ao acordar, ao deitar, ao ter o nosso alimento, ao ter a nossa roupa, ao ter tudo aquilo que o Senhor nos proporciona no nosso dia a dia, o Senhor tem cuidado de nós, que é o que o versículo 2 nos fala, né? Deitar-me e fazer verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O nosso Deus é um pastor provedor. Então, Ele cuida de nós para que nada nos falte, né? Então, Ele provê tudo aquilo que a gente precisa. E falando em pastor, eu não posso deixar de falar, né? Porque nós éramos missionários no Paraná, essa questão do pastor, do nosso Deus ser um pastor provedor e ser um provedor para nós passamos muitas dificuldades essas que, assim, Deus não deixava faltar nada para a gente. Eu já falei isso aqui, já relatei isso aqui. Nós, como missionários, morávamos no Paraná, uma época de uma terra gelada, congelando, né? Temperatura zero a gente já pegou. E o salário do pastor, recurso é muito pouco. O salário era pequeno, a obra era grande, a gente precisava andar mesmo no gelo, porque a gente, como meu pai já falou aqui, a gente já ia fazer estudo bíblico, chegava em casa quase meia-noite, pisando realmente no gelo. A grama formava mesmo aquela crosta de gelo e você chegava no gelo mesmo. A gente saía dentro de uma casa aquecida com fogão a lenha e pá, saía naquela cara no gelo, né? E a gente sempre precisava de alguma coisa, de roupa, de sapato. E Deus não deixava faltar. Havia missionários americanos que mandavam caixas de roupas e sapato para os missionários. Eu não sei se mãe e pai vão lembrar disso. Mas eu nunca me esqueço disso. E a gente recebia... Gente, quando chegava aquela caixa, eu tinha meus 11 anos, 12 anos. Menina, aquilo era uma alegria para mim, vocês não tinham noção. Na hora que eu abri aquela caixa, que tinha casaco, sabe, que tinha sapato. Nossa, aquilo ali era uma bênção, sabe? Mas Deus sempre provia aquilo para a gente. Meu pai não tinha tanto recurso para estar comprando roupa direto para mim. E a gente, 11, 12 anos, começa a crescer, né? Cresci até aqui, não cresci muito não, mas cresci.
Então, assim, quando chegava aquela caixa, era uma felicidade sem fim para mim. Então, e a gente sentia o quê? A presença de Jesus e aquilo que ele dava para a gente chegava na hora que a gente mais precisava, né? Então, assim, o nosso Deus é um pastor provedor. Ele provê tudo aquilo que a gente precisa. Eu tenho certeza que cada irmão também já sentiu a necessidade, Deus já chegou lá e te deu, toma aqui. Onde você menos espera, toma, chegou para você. Não é verdade, não é assim? Às vezes a gente nem espera receber alguma coisa que você estava precisando, a pessoa chega para você e te dá, toma aqui. Nossa, essa pessoa sabia, eu nem falei, mas por quê? Deus conhece. Deus sabia da sua necessidade, da minha necessidade, e entregava e te dava na sua mão, porque Ele é um Deus provedor, né? O nosso Deus também, Ele é um pastor restaurador. O versículo 3 nos diz que refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, esse versículo fala que Ele é um pastor restaurador. Ele nos restaura, né? Ele nos ajuda, Ele nos levanta. Quando nós estamos precisando de força, Ele vai lá com seu cajado, nos impulsiona, levanta, puxa a gente. E, olha, eu estou aqui, meu filho, eu cuido de você. Então, Ele é um pastor restaurador, né? Ele guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele tem cuidado de nós, né? Nos coloca no caminho certo, também no caminho que a gente precisa andar. Se a gente está fazendo alguma coisa errada, o cajado, como a gente sabe, é aquela figura, todo mundo conhece, dá aquele puxão e nos bota no caminho certo, né? E depois também nós temos um Deus que é um pastor protetor também, que o versículo 4 fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Ele é um pastor protetor. Como Deus nos protege, irmãos? Como Deus tem cuidado de nós em meio a essa pandemia que a gente está, né? Nós podemos sentir a proteção do Senhor sempre na nossa vida. O fato de nós deitarmos e acordarmos hoje é fato de nós agradecermos a Deus, realmente sentimos a proteção desse pastor, do pastor em nós, do pastor, do nosso Senhor. Então, Ele é um pastor protetor. E tantas coisas que a gente já passou, né? São momentos assim que a gente vai lembrando. Hoje, relativamente ao dia do nosso pastor, né? A minha infância mesmo, meu pai, quando estudava no Rio de Janeiro, seminário, a gente morava longe da igreja que a gente fazia parte. Me corrija se eu estiver errado, que era a Igreja Batista do bairro Almerinda. Estou certa? Então, a gente morava em Laranjal, se eu não estou enganado, que era no São Gonçalo, e a gente precisava ir para a Igreja Batista do bairro Almerinda, que era longe. Então, a gente tinha que pegar ônibus para chegar até lá, 2 ônibus, a gente ia para uma pista. A gente morava num bairro bem isolado. Era um bairro, gente, que não tinha asfalto, era lama, era vala. Você imagina o Rio de Janeiro aí, nos anos 80 e pouco, como é que era, né? Terrível, bem barra pesada, a rua era vala mesmo, era terrível. E a gente ia, dia de semana, a gente ia domingo para a igreja, acordava, nem sei que horas eu acordava, isso eu era pequena, eu devia ter uns 7 anos, por aí 8 anos, né? E falando da proteção de Deus, Ele sempre nos protegeu. Uma vez, eu não me lembro se foi para ir para a igreja ou se foi para a gente ir à rua fazer alguma coisa, a gente precisava atravessar essa pista. E estava eu e minha mãe, acho que meu pai tinha ido na frente, e a gente ia atravessar a pista, e bem na hora a mãe sentiu um puxão. E aí ela me puxou para trás, a gente foi para trás. E na hora passou um carro rasgando. Então, se a gente atravessasse, o carro ia pegar a gente bem na hora ali, né? Então, assim, Deus é um pastor protetor. Estava aqui, isso eu tinha o quê? Uns 8 anos, eu acho. Eu era criança. Então, assim, são coisas que a gente vai hoje resgatando, né? Então, assim, Deus sempre tem cuidado de nós. A gente ia para a nossa igreja, lá do bairro Almerinda, nos domingos. Eu me lembro também, na época de carnaval, no Rio de Janeiro, que a gente pegava os ônibus, a lotação era assim de gente, fantasiado. Gente espelada, fantasiado, dava aquele medo. Eu era criança, eu morria de medo de entrar no ônibus daquele. Eu entrava no ônibus daquele de olho fechado e saía de olho e ficava de olho fechado, agarrava assim no meu pai, no braço. Tinha um monte de Pierrot, aqueles palhaços, aquela máscara que fazia um barulhinho com a boca. Era muito comum no Rio de Janeiro, chamava Pierrot. Era uma máscara bem ridícula, com aquele pituzinho que tem nos bonequinhos que aperta, eles ficavam apertando aquilo. E eu me lembro como hoje aquilo ficava na minha cabeça. Eu entrava no ônibus de olho fechado. E a gente com a Bíblia embaixo do braço. Era carnaval, mas a gente ia para a igreja. Era assim.
Então, assim, mas Deus nos protegia. Ninguém sabia quem era quem, né? Mas, assim, então Deus, ele é um pastor protetor. Ele cuida de nós em todo o tempo, né? Então, assim, irmãos, esse Salmo 23, continuando, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele também nos dá aquilo que a gente precisa, né? Cuida de nós. O nosso Deus, ele continua a nos prover, nos proteger, né? O versículo 6 ainda completa: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quem segue ao Senhor realmente vai ter a bondade e a misericórdia em todo o tempo, né? Porque nós que somos cristãos, nós podemos sentir misericórdia, né? Eu creio que é impossível uma pessoa que aceita Jesus não ter um sentimento de misericórdia, de piedade por alguém que está sofrendo, ou sofrer junto também, né? Então, assim, a gente vê como que nós sentimos a tristeza de alguém, também a alegria, né? Nós sentimos ali porque nós temos a misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela nos acompanha. E também, esse versículo que nós lemos aí, o 6, ele é maravilhoso, porque fala que me seguirão por todos os dias da minha vida. Então, a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, ele está comigo para a eternidade, né? Então, glória a Deus, porque podemos sentir a presença do pastor maior, que é Deus em nossa vida. Amém? Então, assim, hoje, como o dia do pastor, nós sentimos a presença do nosso pastor divino entre nós. Somos agradecidos a Deus pelo nosso pastor, que é o meu pai. Pai estou, eu falo sempre, né? Pai estou. Então, só temos que agradecer a Deus pela vida dele. Foi o que eu falei para a Zinha hoje de manhã. Eu falei, Zinha, eu sou super suspeita em falar, né? Mas à noite eu também precisava falar alguma coisa sobre isso, sobre ele. E ele é um pastor, acima de tudo, é o meu pai. E eu só tenho que agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida dele, né? Desde que Deus o chamou para o seu ministério, nós morávamos em Tapetinga, na época, né? Como ele já falou, que ele era cobrador de ônibus, sentiu o chamado de Deus, Deus o levou para o Rio de Janeiro, nos levou para o Rio de Janeiro, né? Onde lá ele estudou, acho que 4 anos, se eu não estou enganada, madrugava, bem cedão, levava marmita, ia trabalhar, à noite ia para o seminário, estudava. Eu estudava no Colégio Batista, que era do seminário que ele estudava à noite, eu tinha uma bolsa, os filhos de missionários, seminaristas, né? Tinham direito a uma bolsa, e eu estudava lá. Então, também louvo a Deus pela minha infância lá, porque lá nesse colégio, ainda existe, Colégio Batista de Laranjal, todos os professores, eles eram cristãos, eles eram servos do Senhor, e isso me impulsionou muito a ser o que hoje eu sou, né? Todos os dias a gente tinha que estar na frente da sala de aula, um aluno era escolhido para estar lendo a Bíblia, cantando, orando, né? E eu sempre queria. Todo mundo já sabia, eu perguntava, eu sempre gostava, sempre fazia. E tinha também, uma vez por semana, lá eles fizeram o colégio, eles usavam um templo antigo, que era um templo bem menor, eles usavam esse templo para fazer, uma vez na semana também, um culto com todas as crianças. Então, eu me lembro disso. A gente ia para esse templo e lá realizava um culto também. Então, assim, glória a Deus, porque eu fui junto com ele lá para esse seminário, né, e lá também cresci, recebendo também a herança, né, que é a palavra de Deus que nós recebemos. Então, glória a Deus por isso. E aí, depois disso tudo, seminário, fomos, então, chamados para o Paraná. Hoje nós fomos lá para falar um pouquinho aqui, né, do pastor. Fomos lá para a primeira cidade, que foi Francisco Beltrão, que é a cidade mais gelada que a gente já viveu, já morou. Nossa, que cidade gelada aquela ali. Mas, apesar de tudo, eu amava e amo ainda o Paraná, o frio, porque eu gosto muito do frio. Lá, a nossa igreja era bem pequenininha, era uma igreja de madeira, me lembro muito bem. Você subia uma escadinha, então, embaixo da igreja tinha um porãozinho. Então, ali você entrava na igreja, gente, o vento era terrível embaixo das frestas de madeira, era toda de madeira ela. Então, você ficava ali congelando mesmo, literalmente. Era uma igreja bem pequena. E Deus foi estando conosco ali, em Francisco Beltrão, onde nós fazíamos o evangelismo também,
como ele falou, né? A gente saía realmente de casa em casa, falando, e já teve vários exemplos que ele já deu aqui, Francisco Bordinha, sua esposa, e tantas outras pessoas, né, que ali ouviram da palavra de Deus também, a igreja também, glória a Deus, ela cresceu. E depois foi essa igreja também que a gente comprou o piano, com o livro de ouro, que ele já falou aqui também. Era uma igreja bem pequenininha, mas tinha ali o piano, a gente conseguiu alcançar a compra do piano. Tinha um irmão pianista, o marido dela era violinista, tocava violino, e os filhos deles também tocavam piano. Então, assim, era uma festa. A igreja precisava de um piano naquela época. Depois que a gente ficou lá em Francisco Beltrão, não me recordo quanto tempo a gente ficou. Foram quantos anos lá? 3 ou 4? 3 anos. Aí, de lá, nós fomos para outra cidade, Paraíso do Norte também, que já ficava um pouquinho, a gente saiu um pouquinho do frio, que Francisco Beltrão ficava mais pertinho de Santa Catarina. Então, era mais friozinho. Aí, depois a gente subiu um pouquinho. Chamava Paraíso do Norte, cidadezinha bem pequena. A cidade era tão pequenininha, só para vocês terem ideia. A igreja ficava aqui, na frente se atravessava, era rodoviária, atrás da rodoviária era o correio, era tudo minúsculo. Subindo, do lado da igreja era a delegacia, era meio murinho, assim, era da altura desse negócio de madeira aqui, era o murinho da nossa igreja para a delegacia. A gente ouvia os presos apanhar direto. Era. E a minha escola ficava uma quadra. A única escola que tinha na cidade que tinha 2º grau. Então, assim, era uma cidadezinha bem pequena, bem aconchegantezinha também. Então, ali também a gente viveu, acho que foi na base também nos 3, 4 anos também, se eu não me recordo, né? Ali ficou pertinho de Pato Branco, onde Kel nasceu, né? Ali pertinho, Raquel nasceu ali nessa região. E nós ficamos ali também, que era uma igreja pequena, mas era uma igreja também. Francisco Beltrão, verdade. A gente foi para lá, a Raquel já era nascida, já era maiorzinha, tem razão, confundi aqui. E aí, ficamos lá também, a igreja, me lembro que tinha um tecladinho, pequenininho, tinha um irmão da igreja que tinha um tecladinho, e tinha um rapazinho que tocava violão também, era o que a gente tinha. Mas, assim, a gente sempre trabalhou, e evangelismo também, saíamos de casa em casa naquela época, fazendo evangelismo também, eu ainda também estava ajudando também nessa época. A igreja era toda de chão vermelho, era chão batido, me lembro que tinha umas samambaias bem penduradas assim na frente da igreja, bem grandona assim também. Então, a gente foi indo, né? Ficamos lá também, e como o meu pai era missionário da Junta de Missões Nacionais, então, quando aparecia, mudava. Só que aí, depois dessa, ele foi chamado, e nós fomos para Ibiporã, que foi mais, na época, mais próxima, né, da gente, da Grande Londrina, onde eu conheci o Digníssimo ali, né? Então, aí eu já estava mocinha, já, né? Já fui para lá, eu já tinha uns 15, 16 anos, né? Mais ou menos. E aí nós ficamos em Ibiporã, que já era uma igreja grande, uma igreja maior, uma igreja já antiga na cidade também. E lá ficamos um bom tempinho, não muito também, na verdade, não. Foram poucos tempos, porque já era para a gente ter vindo para a Bahia, né? Porque de lá foi a última igreja no Paraná que a gente passou, que aí meu pai foi chamado e aí voltamos para a Bahia. Assim, de Deus aconteceu que tinha que vir embora, né? E aí foi quando eu conheci Zéias, e aí a gente se separou, porque foi quando eu conheci ele, logo meu pai teve que vir, e eu tinha 17 anos na época, a gente teve que ir embora, aí nós ficamos separados 1 ano e tanto, e depois ele veio, e a gente casou, e estamos felizes hoje aqui, né? Mas, assim, estamos na Conquistense depois disso tudo. Ficamos separados, aí você veio. Aí, depois disso tudo que aconteceu, o relato para chegar aqui hoje, onde estamos acá. Com quantos anos, irmãos, que a gente já está aqui? 25. 26? Zene 21, eu 25. 27? Gente. Então, irmãos, a caminhada... Falei aqui um pouquinho da caminhada do pastor para chegar até aqui, né? Onde já estamos há 27 anos, trabalhando para a honra e glória do Senhor também, onde muitas pessoas já ouviram, já vieram, onde os estudos bíblicos também já foram feitos, né? E glória a Deus, porque a palavra do Senhor ela tem sido semeada
por todo lugar onde ele, servo do Senhor, tem passado, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho que falar. O maior exemplo que meu pai tem deixado para mim é ser um servo do Senhor fiel, digno, né? Porque ele é um servo realmente que zela pela sua igreja, que tem amor pelos membros, que cuida realmente, né? E que vive nos caminhos do Senhor desde que eu me entendo por gente. Porque quando eu nasci, ele já era um cristão, já era um servo do Senhor. Então, desde que eu nasci, eu conheço ele já como servo do Senhor. Amém? Vamos passar agora um videozinho, uma pequena homenagenzinha. Qual doce? Um é a música e o outro é um... O nome agora não passou aqui, viu? Dia do Pastor, coloca esse para a gente aí, porque o nome certinho aqui me passou agora. Nós vamos assistir, tem um que é uma homenagenzinha e depois é uma música. Então vamos assistir agora. Nós o vemos pregando no culto, mas o Senhor vê o tempo que gastou preparando a mensagem. Nós o vemos partindo o pão e orando pelo vinho, mas o Senhor vê suas incessantes orações pelos ausentes. Nós o vemos celebrando cada casamento, mas o Senhor vê os gabinetes pastorais para fortalecer as uniões. Nós o vemos orando pelos doentes da alma e do corpo, mas o Senhor vê suas visitas a cada um deles. Nós o vemos manejando o cajado da exortação nos cultos, mas o Senhor o vê lutando contra os lobos que rodeiam o rebanho. Nós o vemos conclamando o povo a contribuir, mas o Senhor o vê preocupado em honrar todos os compromissos. Nós o vemos com sua família em todos os cultos, mas o Senhor vê o quanto sentem a sua falta por levar a sério o seu ministério. Nós o vemos em cada velório com uma palavra de consolo, mas o Senhor vê o quanto ele orou para ter o que dizer nessa hora tão difícil. Nós, ovelhas, vemos o pastor que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, mas o Senhor das ovelhas vê seu servo fiel e incansável em seu ministério. Que neste dia possamos ver nossos pastores com os mesmos olhos que o Senhor os vê. Feliz Dia do Pastor! Uma homenagem da CPAD e da CGADB a todos os pastores que dedicam suas vidas a cuidar das ovelhas do Senhor.
desorientado, o teu clamor é sempre ouvido. Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor, Ele é teu amigo e teu Senhor, e sempre estará contigo. Então fica aí a nossa homenagem, né, para o nosso pastor no dia de hoje. Amém? Nesse momento, eu convido o grupo de louvor para estarmos louvando o nosso Deus.
Glória a Deus por esses hinos maravilhosos. Eu vou estar agora louvando ao nosso Deus com um hino em solo. Louvor e adoração também ao nosso Deus. Esse hino nos fala que a esperança é Jesus, né? Em meio a esse mundo que nós estamos vivendo, no meio de tantas coisas ruins. Quando essa música foi escrita, nem se pensava em pandemia, mas havia muitas coisas que já aconteciam no mundo, difíceis, mortes, tantas tragédias, mas a esperança é Jesus em meio a tantas coisas ruins e em meio a essa pandemia que nós também estamos vivendo. Execução em massa na China. Mais de 1.000 mortos em apenas 3 meses. Aumentam os conflitos entre fazendeiros e sem terra. Doentes terminais viram cobaias humanas na busca da cura da AIDS. Cresce a violência na cidade causada por mais emprego em massa. Pesquisas mostram que a violência no Brasil, envolvendo armas de fogo, atinge índices maiores no Japão. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Você já resistiu e resistiu, mas está chegando um momento em que você não consegue mais. Acha que você não tem mais forças. Escuta uma coisa: Deus não te prometeu que neste mundo você não teria dificuldades. Ele te prometeu que em meio do vale da sombra e da morte Ele nunca te deixaria, e Ele está aí perto de você. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos a cada dia, né, estarmos firmes na esperança
que é Jesus. Amém? Vamos estar orando e após a oração, o pastor está com a palavra. Eu peço à irmãzinha que esteja orando ao nosso Deus. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, juntos para prestarmos um culto a ti. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que houve aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar aceitando, Senhor nosso Deus, segundo a tua vontade, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor. Um pastor que nós temos a certeza de que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Muito obrigada, Senhor nosso Deus, pela vida de Catarina aí à frente. Continua sustentando a tua serva em tuas santas mãos a cada dia. E agora, ó Deus, colocamos também diante do teu trono a vida do pastor Valdete. Mais uma vez nós te agradecemos por esta vida. Continua sustentando em tuas santas mãos, protegendo, guardando, livrando, Senhor. E que ele, em nome do Senhor Jesus, possa completar a carreira que o Senhor concedeu a ele, Senhor. E que ele possa ter a alegria, como até aqui ele tem tido, Senhor. De maneira nenhuma se queixa, se torna fardo, mas muito pelo contrário. Ele te louva, ele te exalta em meio a essas dificuldades. Continua sustentando em tuas mãos. E isso tudo que ele faz não é por mérito próprio, é porque ele tem o Senhor, que é o nosso pastor na vida dele. Ó Deus, usa o teu servo, em nome do Senhor Jesus, que vai ministrar a tua palavra. E que nós também possamos também, Senhor, alimentar da mesma, nos fortalecer da mesma, para vencermos mais esta noite e também, Senhor, mais uma semana. Deus. Muito obrigada por tudo. Perdoa pelas minhas faltas contigo. Visita os nossos irmãos que se encontram em seus lares. Desperte aqueles que não estão aqui por algum motivo e que o Senhor possa, Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, está continuando a nos guiar, porque nós precisamos muito da tua ajuda. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente. Graça e paz, amados. Vou repetir mais uma vez, 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Graças a Deus por essa palavra do Senhor, que nos orienta com orientação segura e verdadeira, qual deve ser o nosso projeto de vida e o nosso propósito, atentando sempre para Deus, estando sempre voltados para Deus, depositando nele toda a nossa vida, fé, confiança, esperança, na certeza de que Ele nos conduz na sua sabedoria, no temor do seu nome, no caminho da sua santa vontade. Nós estendemos palavras de boas-vindas a todos os amados aqui presentes nessa noite. Estamos com uma pequena reunião, mas graças a Deus é uma reunião santa, onde o Senhor Santo e Justo está presente aqui conosco. Nossa palavra de apreciação aos amados que estarão nos assistindo em seus lares, que Deus possa abençoá-los ricamente e atraí-los para estar conosco numa próxima reunião, que será na quarta-feira, às 18h30. Estamos aqui com um propósito definido: cultuar a Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. A palavra de Deus diz que nós devemos apresentar-nos a Deus com cântico, com hino de louvor, e celebrar o seu nome, porque isso é bom. E nós fazemos isso porque Ele nos deu essa missão maravilhosa, que é a adoração ao Deus do universo, o soberano Senhor de todo o universo. Isso nós o fazemos na mediação de Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor, o pastor das nossas almas, o supremo pastor, sábio, poderoso, justo. Hoje, dia 10, segundo domingo de junho, se celebra o dia do pastor nas congregações do Senhor. Um dia ao ano, uma vez ao ano. Mas o nosso pastor eterno, o dia dele são todos os dias, todos os momentos, porque ele se faz presente na vida dos seus seguidores em todos os momentos da vida. Louvado seja Deus por isso. Então, amados, nós vamos procurar estar sempre voltados para Deus, procurando honrá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, amando e servindo de coração e amando também o nosso próximo como a nós mesmos. Sentimos, é claro, a ausência do maior número de membros da igreja que nos fazem presente, não estão fazendo presente nos cultos, mas graças a Deus por aqueles que Ele tem levantado para se fazerem presentes aqui nos cultos, no templo, na casa de Deus. Isso é bom. Esse dia é valioso, essa casa é valiosíssima e a presença de qualquer um aqui é de grande valor. A palavra de Deus diz que vale mais um dia nos átrios do Senhor, na casa de Deus, do que em outra parte 1000 dias. Há muitos lugares bons para se estar, mas o melhor lugar é na casa de Deus. Graças a Deus que nós estamos aqui, escolhemos o melhor lugar e estamos aqui presentes, dizendo sim ao Senhor, dizendo sim ao culto ao Senhor. Muito bem, devemos estar orando pelos nossos irmãos enfermos, pelo mundo que está enfermo, que está perdido, que está distanciado de Deus e que não se importa com Deus. Está entregues ao inimigo. A Bíblia chama de o Deus deste século. E a Bíblia diz, no livro Romanos, capítulo 1, que como as pessoas não se importaram com Deus, Deus os entregou a um sentimento de perversidade. E eles, então, movidos por esse sentimento de perversidade e de ausência de Deus, onde Deus não se encontra nos caminhos dos pensamentos deles, então eles estão por aí, sofrendo amargamente a consequência do erro. E isso é lamentável, nós sabemos, porque a cada dia que passa são milhares e milhares de vidas que estão partindo
sem Cristo e sem salvação. Mas a palavra continua dizendo que o Senhor conhece os que são seus e afaste-se do mal todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, vamos cada dia consagrar a vida a Deus, servi-lo de coração. Nós vamos dar prosseguimento, amados, cantando para louvor do Senhor o hino, que tem como nome Confiança, o 368. Expressa sobre a nossa confiança no Senhor. Vamos cantá-lo da melhor maneira possível, com o melhor da sua voz, da sua vida. E quando nós cantamos esse hino, se algum irmão trouxe algum recurso para a casa de Deus, poderá colocar aqui nesse gasofilácio ao lado da mesa do Senhor. 368, Confiança.
Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, no nome santo do Senhor Jesus, o grande Salvador, teu Filho amado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Mestre dos mestres, Salvador único e Senhor soberano, no nome do Senhor Jesus, na comunhão do Espírito Santo de Deus, o Consolador divino, o Renovador, o Restaurador da Igreja, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que nos deste de poder se fazer presente aqui na tua casa de oração para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, na mediação do Senhor Jesus e na comunhão do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por todos os benefícios do Senhor, que são inumeráveis, Senhor, e todos produzem muitas bênçãos em nós. Obrigado pela bênção desse dia que passou, da noite que estamos vivendo. Obrigado pelo teu santo cuidado, teu amor imutável, tua graça abundante, ó Deus, pelo perdão, as riquezas do teu perdão. Pai Celestial, estamos contando com o Senhor continuamente. Pedimos que esteja abençoando ricamente a igreja, Senhor, sustentando não só a estrutura em si, mas sustentando as vidas, Pai, que a igreja é constituída de vidas. Vidas, ó Deus, de homens, mulheres e de todas as pessoas nas suas faixas etárias. Fortalece a igreja, fortalece a fé da igreja, fortalece o amor da igreja. Nós intercedemos em nome do Senhor Jesus para que o Senhor esteja trabalhando a vida da igreja, levando aqueles membros que estão distanciados a se aproximar primeiramente do Senhor e, em segundo lugar, da casa do Senhor, para ouvir as palavras do Senhor e para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eles argumentam que estão com o Senhor. Na verdade, há vários que estão, mas há também aqueles que estão desligados do Senhor, porque não estão procedendo como o Senhor nos ordena e como o Senhor requer de cada um de nós. Te peço que tenha misericórdia deles e de todos nós, aniquile as nossas transgressões, nos renova cada dia, trabalha a nossa consciência, trabalha o nosso coração, nosso sistema mental. A tua palavra nos ensina que o coração é mau e enganoso. Não nos deixe ser levados pelo nosso coração, mas pela santa e bendita palavra do Senhor. Glória ao teu nome, meu Deus, porque o Senhor não desampara, o Senhor está sempre acolhendo, o Senhor está sempre abençoando. Faz-nos fortes para, com intrepidez, e transmitir os teus ensinos àqueles que vêm à tua casa e que estão ao alcance da nossa voz, Pai. Que as tuas palavras, que são palavras vivas e fiéis e verdadeiras, alcancem muitas vidas nessa noite e produza salvação em muitas almas para a glória do nome do Senhor. Abençoa a campanha de missões estaduais, esteja atuando, Senhor, nesse grande estado da Bahia, levando os milhões de baianos que estão ainda distanciados do Senhor e distanciados de Deus, está sem Cristo, sem salvação. Atrai-os para Jesus, a fim de que eles sejam salvos. Abençoa, Senhor, teu povo na Bahia. Dispõe o coração de cada um para te amar e abra a boca de todos nós para falarmos da tua grande salvação, vivendo esta palavra santa e poderosa do Senhor nosso Deus. Deus, nós pedimos a tua compaixão, a tua misericórdia em favor dos enfermos, ó Deus. O mundo está cheio de pessoas enfermas. Há enfermos físicos, há enfermos morais e enfermos espirituais. Eu te peço por todos eles que o Senhor tenha misericórdia, esteja fazendo uma obra de restauração, de salvação de vidas, fortalecendo os enfermos, dando libertação do poder da enfermidade, Senhor. Ó meu Deus, também abençoa as famílias que estão enlutadas, Senhor. São milhões deles no mundo, tem misericórdia. Que a igreja seja forte cada vez mais no Senhor e possa avançar cada dia testificando da grande salvação que o Senhor enviou para nós na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas do teu povo na vida da igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a igreja, sabe da necessidade da igreja e está provendo os recursos para a vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu que agradeço e peço que continua, meu Deus, com a tua mão estendida sobre nós, nos abençoando, nos protegendo e nos indicando o caminho da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, nós vamos continuar avançando também na direção do Senhor, sabendo que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, né? Mas nós não estamos andando em caminhos errôneos, estamos seguindo um rumo, um alvo, prosseguindo para um alvo que será atingido no momento certo de cada um de nós, que Deus trazer para nós. Nós estamos, a semana que passou, nós fomos lá com a Elba para tentar ver aqui o problema da nossa conta de luz, que está tendo valores exagerados, mas também a Osés tem trabalhado constantemente aqui nas instalações, procurando trazer melhora. E essa semana vamos retornar lá na Coelpa para ver o que vamos fazer em relação a esse novo contador. Mas já foi constatado também que muita coisa que achou errado aqui já foi corrigido e está melhorando. Eu não falei ainda, mas eu vou falar agora do problema que surgiu no nosso reservatório de água, né? Nosso depósito de água, que deu infiltração nas paredes, descobrimos raízes penetrando o depósito de água, e vai haver necessidade de uma restauração. Como será essa restauração? Nós vamos quebrar parte da cobertura, que é uma laje, para abrir espaço, para entrar, secar a caixa e depois fazer uma caixa interna, dentro daquela lá fazer uma interna. Bem reforçado, cimento bem reforçado, e a base de tijolinhos, e vamos começar isso essa semana. Ore para que Deus nos dê recursos, porque sempre vai precisar de recursos, né? Onde há restauração, há gasto. E reformar é mais difícil do que construir. A gente já sabe disso. Mas estamos confiantes que Deus há de nos conceder vitórias sobre todas as dificuldades que surgirem aqui no patrimônio da casa de Deus. Continuamos nosso tratamento dentário e eu ainda não estou curado daquele dente que o doutor lá tentou de todas as maneiras e não resolveu. Mas ele disse que ficasse tranquilo e que pode demorar até um mês a restauração. Então, eu estou sentindo ainda, tudo esse dente daqui. Estou vendo os sinais, estou olhando. É a hora, né? Está certo. E na quinta-feira tem mais uma audiência com o dentista lá, por volta de umas 2 a 3 horas, para estar por lá. Muito bem, contamos com as orações dos irmãos. Eu estou tranquilo no horário também, viu, Laio? Nós vamos colocar de pé, amados, para nós lermos o texto sagrado, a nossa preleção nessa noite. Evangelho de São João, no 3º capítulo, João 3, a partir do versículo 25. Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do versículo 25. Okay? Sim, obrigado. No próximo domingo, José me lembrou, no próximo domingo nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor na parte da manhã, tá? Então não haverá escola dominical, mas haverá estudo da palavra, tá? Contamos com os amados. São João 3, 25 e diante, diz assim: surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas um amigo do noivo
que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo, glória a Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e da terra fala, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, desobedece ao Filho, nunca verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Pedir Neide para dar graças a Deus pela palavra. Oremos. Senhor, de nós estamos aqui reunidos nesta noite para te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Só tu é digno de honra, de glória e de louvor. Por isso nós estamos te agradecendo pelo ar que nós respiramos, Senhor. Te agradecendo pela tua palavra que foi lida agora neste momento e que vai ser transmitida através do teu servo, Senhor. Que nós possamos estar aqui atentos à tua palavra, à tua mensagem, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Ô Senhor, te peço, quebranta o meu coração, Senhor. E me ajude, Senhor, a andar na tua presença e fazer a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Que cada um esteja aqui, meu Deus, e saia aqui mais feliz do que entrou, Senhor. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas na vida de cada um de nós, meu Pai. Te peço pela vida do teu servo, Senhor. Continua abençoando esta vida, Senhor. Continua, Senhor, usando ele na administração da tua palavra, na evangelização, Senhor. E através dele, meu Deus, nós também possamos, Senhor, ser um servo fiel a ti, Senhor. Nos ajude em nome de Cristo Jesus, que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, amados. O texto que nós lemos, amados, nós queremos destacar algumas lições do mesmo. Texto possuidor de muitas graças de Deus, muitas verdades eternas que nos esclarece acerca da situação da vida do ser humano e daquilo que Deus pode fazer pela vida do ser humano. Primeiro verso 25 e 26 falam da contenda que surgiu, uma contenda entre os discípulos de João e um judeu. O assunto dessa demanda, ou dessa contenda, ou dessa questão em debate, era a purificação. E o verso 26 mostra que eles foram a João para que ele pudesse esclarecer. Mas também nessa ida a João, ao mestre, ao servo de Deus, profeta de Deus, foi também lançado da parte dos discípulos um certo ciúme acerca da obra que o Senhor Jesus vinha realizando. E João, então, deu esclarecimentos. Mas eu quero destacar aqui que sempre na vida do ser humano, ou é praticamente uma coisa comum na vida do ser humano, o haver contendas. Ou seja, as incompreensões uns dos outros, a falta de conhecimento profundo da vida de cada ser humano, provoca essas contendas, discussões, conflitos. Nós falamos há poucos dias aqui sobre os conflitos. Porque o ser humano não tem a visão que Deus tem. E não poderia ter, porque ele é um ser limitado, enquanto que Deus é um ser
ilimitado. Então a Bíblia diz que nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Nós somos dados a ver somente aquilo que é visível. Mas Deus vê o invisível aos olhos dos homens. Que Deus vê o profundo do coração. A nossa visão é uma visão superficial, enquanto que a visão de Deus é profunda. Por isso a língua original, a língua grega, Novo Testamento, mostra no que diz respeito ao verbo ver, diz que tem 2 vocábulos lá. O versículo, eu vejo, primeiro eu vejo, segundo, eu contemplo. Ou seja, contemplar significa ver por inteiro, total. Esse é o sentido do verbo ver do grego. Então Deus tem essa visão plena, essa visão completa. Ele conhece tudo que há no homem, externo e internamente falando. E mais, ele conhece até mesmo os pensamentos que sobrevêm ao nosso sistema mental. E nessa área aqui, amados, nós temos uma visão muito limitada, que por mais que a ciência nos ofereça algum conhecimento, ou conhecimentos acerca do nosso sistema mental, o nosso conhecimento desse sistema mental é muito pouco e muito limitado. E essa falta de conhecimento profundo nos leva a agir muitas vezes de uma forma a ignorar o nosso semelhante. E aí é a causa dos conflitos. Se nós valorizássemos a nós mesmos como convém fazê-lo, nós estaríamos valorizando mais uns aos outros. Valorizando mais uns aos outros. E suportando mais uns aos outros. Então, diante das contendas, diante das dificuldades de compreensão ou das incompreensões nossas, devemos sempre lembrar que há alguém que está infinitamente acima de nós, mas que vem ao nosso alcance para nos ajudar, que é o Senhor. O Senhor conhece tudo. Por isso aqueles discípulos fizeram bem em ir ao Rabi, ao mestre que eles tinham diante de si, João, pastor João, anjo de Deus. Então, amados, lembrando aqui da caminhada que Tati falou aí sobre a família pastoral, né? Então, quando nós procuramos alguém que tem o conhecimento, ou que tem um conhecimento mais elevado do que o nosso, vai nos esclarecer melhor e favorecer a nossa compreensão das realidades que nós dificilmente entendemos. E isso é bom. E, por fim, o destino final dessa coisa chegou à pessoa bendita do Senhor Jesus, porque João esclareceu tudo acerca de Jesus. Ele nos ensina que, primeiro, nós, seres humanos, não podemos ter coisa alguma se do céu não nos for dado. Coitado de nós, seres humanos. Se nós não estivermos atentos aos céus, às alturas, a Deus, a Jesus, ao Espírito, nós não podemos ter coisa alguma boa, porque nós sabemos que tudo que provém do homem é humano, é carnal, é pecaminoso, é contaminável. Claro que existem as boas ações que nós temos que valorizar, mas a essência do ser humano, porque o homem é dado a levar-se, quando eu falo homem aqui, estou falando no sentido genérico, ser humano, é dado a levar-se pelas inclinações, pelas tendências pecaminosas da carne. Por que um crente, um membro da igreja, fica mais de um ano sem vir à casa de Deus? Isso é certo? Não. Isso é terrivelmente errado aos olhos de Deus, de acordo com a palavra. Por que um crente no Senhor Jesus, uma pessoa que tem um compromisso com Deus, fica mais de um ano, ou quase um ano, sem entregar o dízimo do Senhor, quando a ordem de Deus é trazer a casa de Deus? E tantas outras aberrações que se fazem por aí. Com atitudes que mostram desprezo, né? A obra de Deus, o reino de Deus, que mostra falta de consideração,
falta de valorização, falta de obediência, falta de temor e uma série de faltas de coisas assim. E aí vem justificar com desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas que Deus não aceita. Meio agora de tarde eu recebi a notícia que Raquel não vinha para a casa de Deus, porque estava com dor de cabeça. Aí eu fico logo chateado lá com a família e falo logo alguma coisa que não deveria falar. Eu disse, bem que eu pensei nisso. Eu não queria pensar que ela não viesse hoje à noite. São 3 pessoas a menos. Mas aí, mas meu filho tal, está doente, aí tem uma criança. Eu falei, isso é apenas desculpa, né? E aí eu saí falando, eu conheço meu gado. Eu conheço meu gado. Não estou dizendo que ela não está doente, não. Claro que ela está sentindo, tem a criança, tudo bem. Mas é que é tão importante o estar na casa de Deus, para mim, é tão importante isso, que eu valorizo tanto e tenho certeza que estou certo, que estou dentro do conceito de Deus. Então, João passa a esclarecer que o homem precisa de Deus. Não está dizendo que todos nós necessitamos urgentemente de Deus, da ação de Deus, porque nós não podemos ter coisa alguma, coisa importante na nossa vida, se não nos for dada do céu. E graças a Deus pelo que somos, porque as virtudes do alto têm nos alcançado. A graça que provém de Deus tem nos alcançado, o perdão de Deus tem sido franqueado a nós. Os recursos divinos estão sempre disponíveis para nós, glória a Deus por isso. Então Deus tem compadecido, porque Deus nos conhece muito bem. Deus nos conhece muito bem. Eu vi o pastor Davi Amanso falando hoje no programa de rádio do profeta, nem todo Abias, acho que foi o profeta Abias. E ele dizendo que o ministério pastoral não é tão longo como for o ministério profético. Abias já estava velho, nem enxergava mais. Mas aí foi Jeroboão, mandou a mulher lá consultar Abias para saber se o filho dele iria viver, né? Ele estava doente na cama. E aí ele mandou que a mulher disfarçasse, né? Para que o profeta não conhecesse. Quer dizer, querendo enganar, levando engano. Aí Deus falou com Abias, a mulher de Jeroboão vem aí, vem disfarçada, e vem consultar. E você vai dizer para ela isso, isso e aquilo. E Abias ficou lá, não enxergava mais nada, era tão idoso, nem enxergava. Mas já sabia tudo que tinha que falar, porque Deus tinha revelado. Quando ela chega na porta, não sei se ela chegou batendo na porta, mas ela ouviu logo a voz, entra, mulher de Jeroboão. Entra, mulher de Jeroboão, que eu te sou enviado com duras coisas. Vem ouvir o que eu tenho para você. E aí deu um recado de Deus. Amados, que coisa tremenda, né? Deus é maravilhoso. Deus age, ninguém pensa em desprezar os servos do Senhor. Por isso a Bíblia orienta que obedecei a vossos líderes, obedecei no Senhor e atente para a fé deles, né? Então nós precisamos atentar para Deus, meus amados. João passa a falar assim, que o seu gozo já estava completo. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo também se alegra. Esse noivo aqui é a igreja e o noivo é Jesus. Ele diz, mas eu também me alegro, porque vocês bem sabem que eu não estou procurando glória para mim. Vós mesmos, verso 28, vós mesmos me sois testemunha de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas os amigos do noivo, que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, esse meu gozo já está completo. A minha alegria está completa, porque eu tenho ouvido a sua voz, é o que o João está dizendo. Eu tenho ouvido a voz desse noivo divino. E essa voz traz alegria, traz gozo,
traz conforto para o meu coração e minha vida. O meu gozo já está completo. Convém que ele cresça e eu diminua. Jesus está começando o seu ministério. João tinha uma ideia daquilo que Jesus iria fazer no decorrer do seu ministério. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Outra expressão maravilhosa é 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, né? Por medida. Nisso eu me alegro que eu sou enviado de Deus. E quem é enviado de Deus tem o dever de falar as palavras de Deus. Eu não tenho ideia de quantas palavras de Deus eu tenho dito. Mas alguém citou aqui hoje de manhã que foi numa das mensagens que eu recebi, as mensagens continuam, muitas mensagens de apoio e parabéns nessa tarde, que muita gente da igreja e fora da igreja, que são pessoas amigas, irmãos, tal. Mas alguém citou lá que conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, sobre os montes, tem a expressão lá que diz sobre os montes. E eu me lembrei quantas vezes eu estive em montes pregando a palavra de Deus, mesmo antes de ser pastor, que eu viajava com as caravanas da primeira igreja batista da Petinga, as caravanas evangelísticas, todo domingo tinha uma delas. Eu quase sempre estava numa delas com a missão de pregar. E eu lembro que lá no Ribeirão, João Dias, acho que o município de Tororó, era Firmino Alto, desses lugares, tinha uma vila bem entre as montanhas, a gente ia lá pregar o evangelho, e que Deus abriu uma porta para nós, acho que eu já falei disso aqui, numa casa, ficava no cume de um morro, bem alto. E a gente ia para lá, a gente levava alimento, a gente ia para lá, porque era uma família que acho que assistia um culto, e depois abriu a porta da casa para a gente, e nós íamos para lá fazer a refeição lá. E subia aquele morro a pé, o carro não subia, era uma van, não subia. E aí subíamos, chegar lá em cima, nós tínhamos do bom e do melhor, além do que nós levamos. E aquele homem maravilhoso, com a família maravilhosa e grande, abria as portas para a gente, e colocava fruta, tinha caixa de banana maior do que eu. E tanta coisa boa, tanta fruta, uma variedade enorme de frutas que eles colocavam à nossa disposição, daquela caravana. Que coisa tremenda, e nós semeávamos a palavra ali, graças a Deus. Tantas vezes. Deus seja louvado, porque o meu prazer é falar das palavras de Deus. Louvado seja o nome. Quem é enviado de Deus tem essa missão. E aqui não sou só eu, não, você também é enviado de Deus. Jesus nos fez missionários. Nós temos o dever de fazer missões. É um dever nosso. Se estamos cumprindo, se você está cumprindo, eu não sei, mas eu sei de muitos que estão fazendo isso. Levando a palavra, onde você for, leva a palavra a alguém, fala de Cristo a alguém, fala com o teu testemunho, fala com as tuas palavras. Então, amados, por isso é digno que alguém creia, concluindo aqui. Por isso a palavra de Deus é bem clara, bem explícita diante de nós, tão clara como a luz, que diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, nunca verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque essa palavra de Deus, a mensagem principal que o Senhor Jesus trouxe para nós, é que há uma vida eterna. Uma vida que nunca acaba, uma vida cheia de gozo, cheia de alegria, cheia de satisfação, de tudo melhor que você possa pensar. E num lugar incomparavelmente melhor que qualquer lugar melhor do universo. O céu é o melhor lugar. E se você obedece a Jesus, se você cumpre com sua responsabilidade como uma pessoa comprometida com Jesus, você vai viver eternamente nesse lugar e vai desfrutar de gozo eterno na presença do Senhor.
creia em Jesus. Obedeça ao Senhor Jesus. Você, meu irmão, e seu lar, vai ouvir essa palavra. Creia em Jesus, consagre-se a Jesus, obedeça a Jesus. É o seu dever, é o nosso compromisso com Ele que requer isso de nós. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando cada dia mais firmeza, disposição e fé para avançar na direção do lar, ou na direção do céu, porque aqui não é o nosso lar. O nosso lar é no céu, onde Jesus já preparou. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Uma nossa palavra de apreciação, todos que estão aqui, que vieram à casa de Deus, muito obrigado. Deus continue lhe abençoando, lhe dando disposição e fé para você vencer a si mesmo e estar sempre na casa de Deus, nos cultos ao Senhor. E não esqueça de orar por aqueles que não têm vindo, alguns por razões justas, mas outros porque apenas optaram por esse caminho que não é um bom caminho. Deus nos abençoe. Nós vamos concluir, amados, orando, agradecendo a todos, que Deus esteja nos guardando no nome dEle e lembrando de estarmos orando pela campanha de missões estaduais. Na primeira quinzena do próximo mês, nós estaremos levantando o nosso alvo. Quer dizer, o alvo está aberto aí, qualquer hora que você quiser ofertar, melhor. Mas até o segundo domingo do mês que vem, nós estaremos encerrando essa campanha de missões estaduais para dar início logo em seguida à campanha de missões nacionais. Nós vamos concluir o culto orando ao Senhor, a nossa gratidão a Deus por todos os seus benefícios. Osés, por favor, ore a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos em Tua graça, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, te agradecendo porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos protegido. Nesse momento, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos aqueles que estarão ouvindo esse culto pela internet, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai, tocando as suas vidas, para que eles possam estar também cada vez mais sentindo o desejo de estar na Tua presença, louvando e cultuando a Ti, ó Pai. Te peço também, ó Pai, para aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa estar sustentando, dando a cura a cada um, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, ó Pai. Te peço também por essa semana que estaremos nela, ó Pai, com nossas dificuldades, mas que o Senhor, sabemos que o Senhor estará conosco em cada momento da nossa vida, ó Pai. Isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, coração silencioso individual. Estamos despedidos dessa reunião até a próxima quarta-feira, às 18h30. Tenha uma semana feliz na presença do Senhor.